Boa noite, gente. Bem-vindos para mais uma aula. A gente está caminhando aí para os finalmente, né? A gente tem hoje o início da nossa revisão. A semana que vem a gente conclui a revisão e depois já é a semana de prova, tá bom? Vocês aproveitem para perguntar. Eu estou devendo as notas para vocês, mas não se preocupem com as notas, tá? Vamos sentir nessa revisão aqui que vocês estão bem preparadas e aí lá no final dessas 20 questões que a gente vai revisar, acho que hoje a gente consegue ver 12. Se for no mesmo ritmo da outra turma, a gente vê umas 12 questões e as 8 finais na semana que vem para arredondar. E aí todo mundo vai tirar 10 na conclusiva. Eu não estou inventando a roda. Não, as questões são essas que a gente vai trabalhar agora e vamos procurando esclarecer aí da melhor forma possível, tá bom? Gente, para começar, né, tem com certeza o bem-vindos, né? Depois, na sequência, aí o boletim informativo. Hoje e a semana que vem, aula de revisão. Depois eu tenho uma proposta para quem tiver interessado e quiser. A gente pode fazer uma outra aula, mas só que a gente precisa combinar um outro dia. Vamos lá. Então, é de ontem, né, 24 de maio, aquele intuito do aprimoramento, esse primeiro parágrafo é igual. Aí eles falam no primeiro ponto, né, dos cursos gratuitos do Flamengo Acelera. Terça-feira, 19 horas, hoje, tem o Masterclass lá com Carlos Nascimento. E dia 28, sexta-feira, às 8 horas. Um tema de inclusão. E como pelo Simpla, significa que vocês têm certificação eletrônica. 2, canal de acolhimento virtual. Então, vocês sabem que tem uma equipe de professores que faz o acolhimento com vocês. O dia 25, hoje, 8 horas, tem um. E dia 27, 18 horas, tem outro. E é tudo pelo Google Meet. E tem uma novidade aqui que é o atendimento remoto financeiro. Então, existe um link do Meet de 2 horas, das 14 às 16. Vocês podem, nesse tempo, acessar e esclarecer, aí, poder estar conversando aí sobre as negociações, né, em relação a parcelas aí do contrato, né, com a faculdade. Acho que é isso, né? São medidas para atender cada vez mais as expectativas de vocês e quem assina sempre é a equipe acadêmica. Então, eu vou virar a página. Vocês devem ter visto isso ontem, vão ver amanhã também e depois de amanhã. Olha lá, o quiz 11. Então, eu estou colocando aqui para vocês a mesma questão e as mesmas alternativas. Então, isso não muda. De todas as questões, a gente vai trabalhar as mesmas, mas na avaliação conclusiva a gente não coloca as 20. Né? A gente vai trabalhar só 10. Então, essa questão de novo, né? O que é competência segundo Perrenot? Então, tem a alternativa A é ter capacidade de resolver problemas, B de bola é ser uma pessoa responsável com capacidade de liderança, C de casa é ter habilidade para resolver situações complexas, D de dado é ser capaz, ágil e líder para situações corporativas. Depois, E de elefante é saber mobilizar recursos tais como informação, conhecimento, valores e atitudes para resoluções de problemas. Qual que é a alternativa, gente? Alternativa E, professor. Todo mundo concorda? Alguém tem uma outra opinião? Sim, a E. Opa, Aline, boa noite. É isso mesmo, alternativa E, viu, gente? Tá? Lembrem-se que isso É a E, pro. Isso, G. Então, segundo o Perrenot, é dessa forma.
ele não usa a palavra etc., né? Ele tenta colocar vários aspectos aí, e se fosse o Jesus escrevendo hoje, ele não colocaria mais resolução de problemas, mas para busca de soluções, né? Uma releitura aí dessa situação. Então, a gente precisa mobilizar recursos, né? Quando a gente fala de recursos, é tudo que a gente tem ou que a gente pode alcançar para que a gente possa se utilizar e buscar soluções. No caso do texto do Perrenot, é a informação, né? Então, a informação é um recurso, mas a gente precisa saber utilizar, né? A gente tem conhecimento também, que a gente também precisa saber utilizar. Tem valores e atitudes, né? Eu posso não valorizar determinada coisa, e isso vai afetar, com certeza, aquilo que a gente faz. E dependendo da atitude que a gente tem, isso também não ajuda. Então, a gente precisa estar pensando muito bem nesses 4 aspectos, só que não é só isso, né? Com certeza, dependendo da situação, a gente pode precisar de mais recursos. Boa noite, acho que foi a Jaqueline, eu não prestei atenção no nome. Alguma pergunta aqui, gente? Tá claro para vocês? Tá claro, Pro. Isso, foi a Jaqueline que entrou. Boa noite. Então, virando a página. Questão 2. Para que, na maioria das vezes, utilizamos a representação percentual? A, para representar grandezas percentuais. B, para termos uma representação com base 100. C de casa, basicamente é para facilitar comparações. D de dado, para tornar a leitura de alguns relatórios difíceis. E de elefante, para complicar a vida de usuários e consumidores. É a letra C, professor, para fazer comparação. Letra C. Muito bem, é isso mesmo. Tá vendo? Não é difícil. No caso, algumas pessoas podem achar isso é para complicar, ou isso é para... Danúbia, boa noite. Então, a ideia não é essa, é mesmo para facilitar. E facilitar o quê? As comparações. Uma coisa é a gente falar assim, como acontece no boletim de escola do INEP, né? Então, tem lá, índice de fluxo, 0,63, né? O pessoal, a maioria das pessoas lê aquilo lá, né? Eles não compreendem o que é o 0,63. Então, é uma dificuldade a gente ler aquele número daquela forma. Agora, se a gente estivesse falando, né, que o índice do fluxo, né, a ideia de alunos que estão sendo aprovados e frequentes é 63%, acho que fica muito mais fácil para todo mundo pensar o que é aquilo, né? E agora, lá no boletim, está escrito desse jeito, 0,63, né? E não é todo mundo que tem essa facilidade de ler o número índice. Todo mundo prefere ler o número percentual e pensar sobre ele. Então, se fosse para dificultar, a gente poderia estar usando sempre o número índice. Tem alguns relatórios, né, que eles são todos em números índices. A própria Sesgran Rio também, quando faz relatórios de acerto, ela usa um número índice. E ela poderia muito que bem usar o número percentual, que facilita a gente pensar e comparar. Fala, Sueli. O que é Sesgran Rio, professor? Sesgran Rio é também um instituto de ensino superior, e eles também fazem concursos, né? Eles gerenciam concursos por aí. E a Sesgran Rio, quando trabalha relatórios de acertos, eles usam o número índice, eles não usam percentual. Obrigada. Nada. Qualquer coisa, sempre pode interromper e perguntar. Questão 3.
Porque o mercado financeiro ainda utiliza o juro simples. Questão item A. Para facilitar cálculos em operações de curto prazo. B de bola. Boa noite, Adriana. Para termos uma alternativa de cálculos na complexidade. C de casa. Apenas para facilitar operações de alguns agentes financeiros. D de dado. Nas frações de período de juros, o ganho é maior. E de elefante. Por não haver alternativas em operações de curto prazo. Nicole Gaspar, boa noite. Boa noite, professor. Desculpe o atraso. Boa noite, turma. Boa noite, Ni. É a D, professor. D de dado? D de dado. Nas frações de período de juros, o ganho é maior. Tudo bem? Gente, vocês viram, fica fácil de fazer conta, né? Com juros simples. Porque é só calcular os juros deu R$10, em 2 meses é vezes 2, dá 20. Cada mês é R$10, vezes 7, em 7 meses é 70. Né? Agora, no caso de juros compostos, é juros sobre juros, né? Então a gente vai fazer aquela multiplicação. Se 2 meses eleva ao quadrado, 3 meses eleva ao cubo, 7 meses eleva à sétima, e assim por diante. Agora, quando a gente pensa 10% ao mês, metade é 5%. Isso é juros simples. Agora, se vocês calcularem aí a raiz quadrada de 10%, de 1,10, do número índice de 10%, vai dar 1,4 alguma coisa. Então, 4 é menos que 5. Então, o mercado financeiro, ele não usa isso porque é bonzinho, ele não usa isso para facilitar as nossas vidas. Ele usa isso para ganhar mais, com certeza. Perguntas. Tudo claro? Por enquanto, Pro, continue. Por enquanto, sim, Pro. Tá bom. Então, isso tudo, como eu falei, eu não estou inventando a roda, não tem nenhuma questão nova, tudo isso a gente já trabalhou, a gente está revendo e metade disso vai cair na prova. Vai ficar mais fácil ainda, tá vendo? Questão 4. Nas alternativas abaixo, quais delas tratam de ações de agência? Elaborar orçamento, planilhas, projeções de gráficos? B de bola, elaborar orçamento, previdência, administração de caixa. C de casa, elaborar a previdência, administração do crédito e planilhas. D de dado, elaborar projeções, administração dos créditos e gráficos. E de elefante, elaborar as ações em todos os níveis, pessoal até o corporativo. B de bola, professor. Priscila também colocou B aqui no chat. É B, Pro. 3, legal, é isso mesmo, B de bola, né? Tá no texto, desse jeito, né? Acho que tem uma ação só a mais. Não é nada diferente do que a gente viu, né? Quando a gente fala de gráficos está em qualquer relatório que a gente queira fazer, seja estatístico, seja lá sobre alimentação, né? Então, não é isso que caracteriza as ações, né, de agência, né, o agenciamento financeiro. A administração de crédito também não... quase todo mundo tomou dinheiro emprestado, não é? Então, isso não precisa ser agente financeiro para isso. Na D aparece gráficos de novo e ações em todos os níveis não é o caso do agente financeiro, ok? Ações em todos os níveis é muito mais um administrador de empresas. Virando a página. 5. Nas alternativas abaixo, quais delas tratam dos serviços de agência? Né? Tem tratativas com banco, câmbio e administração em geral. A. Assessoria, bancos e projeções contábeis. C de casa, planejamento, bancos e projeções cambiais. B de dados, seguridade privada, familiar e corporativa. E de elefante, assessoria, planejamento e seguridade.
Eu fico esperando o pessoal falar. Letra E. Assessoria, planejamento e segurança. Eu coloquei Isso. a E também. Oi, Tereza? Foi a E também. Ah, legal. Então, a Priscila colocou no chat, né? Então, a Thalita também colocou no chat. Fala, Gesivânia. Essa não é a questão 5? É, Outro, professor, então eu marquei errado, eu marquei a letra C, assessoria, planejamento e seguridade. então, aqui está só invertido. A resposta que você deu é exatamente a mesma, só mudou a letra. Aí só me enlouquece, hein, professor? Eu te enlouqueço? Não, isso acontece, né? O Olha sistema aí, vai te ó. mostrar, Tadinha. vai te mostrar as questões em ordem diversa, não é, Gesivânia? Não é a letra que a gente decora. Eu decorei a letra que é mais fácil. Mas aí você vai errar. Gisele, boa noite. Tá claro isso? Tá, eu já entendi, pro. É que eu perdi meu chá. Fiz um chá e não sei onde eu coloquei, tá vendo? Estou me enlouquecendo. Ai, Jesus, Jesusânia. Ele deve estar no raio de um braço. Eu acho que eu guardei dentro da geladeira, viu, pro? Fez um chá quente e põe na geladeira. Thalita, boa noite. Então, esses serviços, né? O que eu gosto sempre de destacar, eu falei isso da outra vez, é a questão da assessoria, né? A gente precisa de assessor. E não sejam gulosos aí querendo fazer tudo sozinhos. É melhor que a gente trabalhe, né, com assessoria. Porque esse trabalho em equipe, esse trabalho conjunto é muito melhor, né? Então, eu posso, de repente, entender um pouco de algum tipo de investimento, mas a gente viu lá naquela lista que apareceu em aulas passadas aí, na aula de investimento, que existem 10 investimentos naquela lista e a gente comentou fora aquela lista mais uns 2 tipos. Então, tem uns 12 tipos de investimento. Então, uma pessoa ela pode ser muito boa em alguns. É muito difícil uma pessoa ser boa em todos os tipos, né? E ter a especialização em todos os tipos, né? Uma coisa que é muito nova para mim, eu não seria capaz de orientar vocês, é sobre estar usando aí investimento em Bitcoin, né? Para mim, eu sou mais conservador e tenho uma série de reservas e eu não saberia dar orientações para vocês do Bitcoin. No caso, para esse aspecto, o meu olhar para a realidade, ele é enevoado, né? Então, é melhor a gente buscar uma assessoria que entenda de Bitcoin e a gente possa estar buscando essa assessoria, essa orientação e começar a buscar. E, às vezes, um assessor só não é o suficiente. Gesivânia levantou a mão. Ô, pro, eu já tive aula de Bitcoin. Um ex-professor meu, ele fez uma reunião na casa dele, me convidou, eu fui, deram uma aula lá. Mas é um dinheiro, professor, que se você for roubado, não tem como. Você já era. Então, eu tenho um monte de ressalvas, não conheço direito, e eu preciso mesmo. Acho que mais de uma opinião sempre é melhor. Não, professor, você não consegue rastrear. Ele disse que é seguro, entendeu? Mas se sumir da sua conta, não tem como a polícia rastrear. Não adianta você fazer boletim de ocorrência. Porque não tem como rastrear. Certo. Mainara, boa noite. Sueli também É interessante, né? Porque se você faz um investimento de R$1.000, você vai ganhar 1.200 em 12 meses. É bem chamativo, mas Deus me livre. Digo, já não tenho. Vou investir numa coisa que eu não sei. Certo. Ô, professor, eu ia perguntar, essa seguridade é de seguro de vida só ou não? É tudo que trata de seguro. Não pode ser seguro de vida, seguro de bens, né? De carro também, de tudo. Isso, seguro de imóveis, né? Seguridade em todos os sentidos.
Então, o gestor financeiro, ele precisa pensar nisso, né? Então, se ele tem um imóvel de uma fábrica, ele precisa, naquela fábrica, pensar na seguridade daquela fábrica, por exemplo, né? Se ele tem lá funcionários, então seria bom ele ter lá um seguro contra acidentes, né? Então, isso também precisa ser pensado em todos os níveis, porque isso é uma forma de se precaver, né? Se não é todo mundo... É só fazer o paralelo que eu já falei para vocês em relação ao carro, não é? Não é todo mundo que bate o carro e tem aí um capital para poder consertar esse carro assim, piscando o olho. Um seguro faz isso para nós, mas se eu não tenho seguro, a gente vai ter que arcar, né, com aquele problema lá, que às vezes, muito mais do que a franquia do carro. Então, a gente precisa tomar cuidado. Hoje... Quando eu não entendi de seguro, eu achava que eu pagando seguro, quem disse, professor, você tem a franquia ainda para pagar, é prejuízo do mesmo jeito. Evite que bata no seu carro para você não ter dor de cabeça, porque de todo jeito você tem dor de cabeça, mesmo pagando seguro. Você tem a franquia, né? Então, professor, aí você é obrigado ainda a pagar a sua franquia. Então, mas ela sempre é um percentual, né? Não é tudo, né? Não, ainda fala assim para você, tá? Pelo amor de Deus, não bate no carro de 200 mil. Não bate no carro de 100 mil. Eu digo, lascou agora. Aí eu digo, eu vou ter que escolher o carro que eu tenho que bater, Não, então, é melhor que eles batam no teu, né? É só você mas contratar que gosta de bater um homem, valor professor. maior na Isso que eu ia sua falar. de danos materiais, viu, Ivânia? Assim, Repeta aí, amigo. Fala aí, Kelly, que a Kelly trabalha com seguros. Aí, mas vem de seguro. Então, se você tratar 100 mil, 150 mil, entendeu? Você só pode colocar. Você paga um pouquinho a mais no seguro. Mas pelo menos se você bater 3, 4, 5 carros, você tem lá 150, 200 mil para pagar tudo isso. O seguro paga para você. Eu morro antes, filha, do susto. Não é nada. Letícia, boa noite. Então, tem a história do roubo, tem a história do incêndio, tem a história do terceiro, né? E para cada uma dessas situações tem um valor, né? E aí isso pode não ser... paga franquia, pensado. tá bom? Para roubo, não paga franquia. Roubou, ele te restitui o seu valor integral do seu carro de tabela aqui. Se o carro é roubado, furtado, tem essa situação aí. Tá claro, então? Independente, professor, tudo dá dor de cabeça, porque bateram no meu carro para arrumar, foi uma dor de cabeça. Aí, quanto mais a seguradora do carro é boa, que dá dor de cabeça, que eles exigem um monte de documento, manda você escanear, tem que levar lá, aí leva BO. Nossa, eu disse que eu tenho vontade de matar aquele homem. É porque o seu corretor não é um bom corretor, porque quando ele é bom, ele faz tudo isso pelo cliente, tá bom? Se fosse a Kelly, Kelly, isso não acontecia. Você teria um motoboy no buscar seus documentos na sua casa, entendeu? Resolvendo tudo isso. Porque dentro do seguro você já paga tudo isso. Tá bom? Sabe o que o meu corretor falou para mim? Que o cara que bateu no meu carro era muito ignorante. Aí eu disse, eu vou mostrar para ele que é uma mulher ignorante, ele vai pagar. E fui atrás dele. Não. Então, seu corretor, ele que deveria fazer toda essa tramitação para você, tá bom? Você não era nem para entrar em contato com essa pessoa, porque geralmente dá muita confusão, né? Então, a gente que é corretor é que tem que estar à frente disso, não deixando o cliente estar passando por isso, entendeu? Por essa confusão, isso aqui. Resolver para você essas coisas. Então, nesse ponto também você não precisa ter dor de cabeça, viu, Gesivânia? Se o cara é ignorante, geralmente ele é culpado. E se ele é culpado, o seguro vai para cima dele depois. É verdade. Era um velho que trabalhava numa empresa, e assim, ele não passou para a empresa que tinha batido no meu carro, né? E eu entrava em contato e ninguém queria resolver. Tá certo. Aí fui falar com um rapaz de seguradora, né? Ele chegou para mim, eu entrei em contato, ele é muito ignorante, sabe? Ele vai conhecer uma mulher ignorante agora. Peguei 2 caras, botei ele no carro, do agora vamos lá. Ele vai pagar meu carro. Tirei as fotos, tudo bonitinho. Cheguei lá, não, você vai pagar meu carro. Você bateu, ele bateu, eu parada no farol, professor. Ah, sim. Eu parada, você ainda vai bater no meu carro? Você vai pagar. Então, se você pode fazer com que ele pague, arque com a franquia e tudo mais, e você não acione o seguro e você continua com a classe de bônus.
Então, isso é interessante. Mas se de repente você vê que vai dar muita dor de cabeça, deixa o seguro ir para cima dele. Não esquenta mais a cabeça, não. Não, desse gosto a ele, não. Eu falei, você vai pagar, eu não vou acionar meu seguro. E Isso ainda não é gosto, troquei. não. Não, ainda troquei. Eu disse, eu não quero mais trabalhar com você, que você não foi onde resolver meu problema. Pois eu não trabalho mais com você. Passei para outra pessoa. Então, isso também, né? A gente vai experimentando as corretoras. Tem corretoras que trabalham muito bem. Às vezes, o preço do seguro ele cai muito, mas o serviço de corretagem é muito ruim. Então, precisa pensar muito, né, nessa situação aí. Ah, mas é melhor trabalhar com mulher, tá, Pro? Eu peguei uma mulher porreta, ela resolve tudo. Eu acho que, Pro, eu acho que aí no caso da nossa colega aí, Gesivane, eu acho que não é nem isso. Eu acho que em qualquer que seja a área, se a pessoa não trabalha bem, não adianta. Então, assim, Sim. nós vemos aí o caso da Kelly, que ela trabalha super bem no ramo dela. E, infelizmente, a Gesivânia pegou uma pessoa que não soube trabalhar muito bem no assunto, né? E isso acaba afetando a carreira profissional da pessoa, né? Além dos clientes dela, vai atrapalhar também na carreira, porque um cliente não vai gostar, o outro também não, e por aí em diante, né? Vai virando um dominó. E eu Sim. acho que é isso. Acho que no caso ela pegou uma pessoa que, infelizmente, não soube trabalhar bem, né? Mas ele foi recomendado, Nicole, pela uma amiga minha que todo ano troca de carro. Acontece, meu amor, mas acontece. É igual aqui em casa também. É um assunto totalmente diferente. O cara foi super recomendado pela minha família inteira. Com a gente, o cara trabalhou bem. Mas com uma outra pessoa, infelizmente, não conseguiu trabalhar bem. Então, acho que cada caso é um caso, né? A gente não pode colocar assim num ponto Então, extremo. na recomendação também, a gente precisa, vamos supor, a pessoa, a cada 3 anos, troca de carro, ela está sempre de carro zero, e esse corretor ele só está fazendo o serviço de corretagem do seguro do carro zero, que é muito fácil, né? Agora, você já teve alguma experiência de sinistro? Nessa experiência de sinistro, aí como que ele te ajudou, né? E aí, às vezes, nessa situação, o cara não tem experiência e ele acaba transferindo o problema para você. Então, Mesmo. É isso que eu queria dizer, Pro. Obrigada. né? Então, as nossas, o olhar para ele em relação à seguridade era só um pedaço só, né? Não era os outros pedaços. Às vezes, alguma coisa nova e a gente acaba achando que está ajudando e a gente acaba atrapalhando ou fazendo errado. Virando... Mas eu resolvi, professor, mas eu resolvi. Sabe por quê? O carro era meu, o boletim foi eu que fiz e foi eu que estava no acidente. Aí eu digo, agora diga que eu estou mentindo. Fale para mim que você não bateu no meu carro parada. Não, dona Maria, você está com o boletim? Eu digo, tô. Pode chamar seu encarregado, você vai pagar. Olha, Gesivânia, nesse caso, assim, né, você teve sucesso com esse cara, certo? Suponhamos que ele é uma pessoa demais, que ele não queira pagar você, que ele seja um bandido. Como que ficaria? Você deixaria o Oxe, simples, filha. Eu ia para cima da empresa. Eu ia para cima da empresa. Então, suponhamos que a empresa também não te desse respaldo nenhum, entende? Eu ia para o jurídico. Eu ia para o jurídico, entrar com ação. Então, sim, a companhia faz isso para você. Se você tiver que fazer tudo isso, você não precisa de seguro, é melhor você não ter, entendeu? Eu tenho muito cliente que faz seguro justamente por conta disso, porque você não sabe em quem você está batendo no seu carro ou não sabe quem está batendo no seu carro, entende? Então, pode ser pessoas que não é bom você nem ter contato, entendeu? Eu achei que foi a empresa, enfim, era na Zona Leste. Ele bateu aqui em Perus, ele morava na Zona Leste. Quem me deu o endereço foi até uma policial. Que eu cheguei nela, conversei com ela, falei o que está acontecendo assim, eu pego agora o endereço, vá atrás dele, ele tem que pagar. Tá, vamos virar a página, pode? Pode, Pro. Olha lá, questão 6. Sobre risco e retorno, podemos dizer A, quanto maior o risco, menor o retorno. B de bola, quanto menor o risco, maior o retorno. C de casa, quanto menor o retorno, mais ganhos. D de dado, quanto maior o risco, maior o retorno. E E de elefante, quanto maior o risco, mais rápido ganhamos. Isso daí, vocês lembram daquele gráfico, né? Ele é uma reta ascendente, que ela sobe,
né? Tem a parte do eixo de X horizontal, que é o risco, e depois a parte vertical é o retorno. Priscila, D de dado, Thalita, D de dado, Tati, D de dado. D, professor. Certo. Muito bem. Eu acho que é D. Né? Então, vamos supor que se tivesse parado aqui, eu fosse escolher 3 questões, né? Tem 6 até aqui, metade vai cair na prova. O policial Né? perguntou. Aí vocês precisam ter segurança, né, das respostas dessas alternativas que nós estamos trabalhando. Então, como eu falei, são 20 nesse quiz. E a gente vai escolher metade para avaliação conclusiva. 7. Sobre liquidez. Podemos dizer A, que se refere a maior ou menor velocidade de transformar investimentos em moeda. B de bola, que se refere à dureza de obter-se ganhos com investimento. C de casa, que o quão líquido é ganhar ou perder. D de dado, que se refere ao investimento tais como petróleo, água e mercúrio. E de elefante, que se refere sobre o quão líquido é o negócio que temos. Jéssica Rosa, A. Letra A, professor. Letra, né? Isso. Quanto mais rápido a gente consegue transformar aquele investimento em moeda, então é maior liquidez. E quanto mais demora, menor liquidez. Eu dou aquele exemplo lá de vender um terreno não é fácil, então a liquidez do terreno não é fácil. Vender dólar, ele é mais fácil, então a gente tem uma liquidez mais rápida, por exemplo. Né? Então, alguns bens, eles podem ser investimentos, mas a liquidez desses bens não é muito interessante. Aí, isso, espero, né, que esse curso de gestão também, ao vocês verem aí propagandas ou investidas de telemarketing, aí de investimentos, fique muito claro o que eles estão falando para vocês e fique mais fácil de conversar com essas pessoas que vendem negócios. Fala, Sueli. Essa velocidade pode ser mudada também por tempo, né? A palavra. Há quanto tempo, sim. Aquilo que tem maior liquidez, você consegue fazer dinheiro na hora, né? O tempo é quase que zero. Na mesma hora você faz dinheiro. Agora, um terreno, ele pode demorar mais tempo, né? 2 meses, 3 meses, 1 ano, dependendo do terreno. Tem terrenos aí que são elefantes brancos, eles podem estar muito valorizados, mas para transformar eles em dinheiro, demora uma vida toda. 7. Vamos para 8. 8. Sabemos que as estruturas financeiras são dinâmicas, variando de governo para governo. Mas quais são os mercados do sistema financeiro nacional? A. Mercado fornecedor de crédito e cambial. B de bola, mercados de crédito capital, cambial e monetário. C, mercado consumidor de crédito monetário. D de dado, mercado fornecedor, concorrente e monetário. E de elefante, mercado consumidor, fornecedor e concorrente. Priscila está rápida aí a digitação. Letra B, professor, de bola. B de bola, mercado de crédito, capital. O bom, professor, é que tudo isso que está aí, ninguém nunca mais vai esquecer na vida. Eu tenho certeza, professor. Ah, é? Então é isso mesmo? Então estamos caminhando para o 10 de todo mundo? Letra Eu tenho B. certeza, professor. Todo mundo vai tirar 10. Pelo menos eu espero também. Não chegou ainda nas contas. Então, as contas também serão poucas e não será nada novo. Bom, muda os números, mas o jeito de fazer é o mesmo. Já começou com mudança, tá vendo? Não, porque você vai usar a mesma fórmula, vai usar do mesmo jeito. E todas as vezes que vocês tiveram os exercícios, só mudou o número, né? Não mudou mais nada. Gisele não te inclui no quê? O que estão falando aí no chat que eu não percebi? Boa noite, Bruno. Não, é que a Su falou que todo mundo vai tirar 10. Estou falando para ela, não me inclua fora 10. Eu não tenho tanta certeza ainda. Você vai tirar 11.
Aí, professor, vai tirar mais que 10. Certo. 8, 9. Questão 9. Sabedores da dinâmica que ocorre nas composições de governo, qual é a constituição mínima do Copom? Ministro da área econômica, Banco Central e Banco do Brasil. B de bola, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários e presidentes de corporações convidadas. C de casa, CVM, presidente e representantes do Legislativo. D de dado, chefe da nação, ministro e presidentes do Legislativo. E de elefante, ministros da área econômica, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. Olá, Letra E. Ô, Proná, não? Você se enganou de novo, Gesivânia. Quando eu fiz lá no exercício era A, mas agora a resposta está na E de elefante. Eita, professor, viu? Me pegou no pulo de novo. Gel, fica esperta. Não é pegadinha. Vocês sabem que questões alternativas, os professores fazem muito isso. Trocar a alternativa de lugar, né? Então não adianta decorar a letra. Repete ela, por favor, professor. E de elefante, ministro da área econômica, Banco Central e CVM, né? E Comissão de Valores Mobiliários. É isso mesmo, tá na A, mas o senhor falou a letra E. Isso, aqui agora ela não está na A. Então, aí precisa tomar cuidado. Isso é um sinal de ansiedade, hein, Gesivânia? Você está querendo acertar rápido. E não precisa. É isso que acontece na prova. É sinal não, professor, é verídico, é real. É um fato. É um fato. Não, mas aí controlar. Vocês estão aí na frente do computador de vocês. Pode ter uma aguinha aí, um suco de maracujá. Né? Eu não sei nem onde guardei o chá, ainda vou encontrar ele. Abre a porta da geladeira. Eu não acredito, Gesivânia, que você não achou o chá ainda. Ai, Não lembro não, eu coloquei. ela ainda não achou o chá. Eu acho que ela já tomou. Não empurra o Não, também não, eu não encontrei o copo. atrás do computador. Eu vou encontrar ele depois da aula. Ah, tá bom. Vai tomar ele gelado também, de qualquer jeito. 10. Sobre planejamento, podemos dizer que se refere a maior ou menor velocidade de transformar investimentos em moeda. B de bola, que é necessário e é importante que tenhamos parâmetros de preferência uma vida inteira. C de casa, é uma ação exclusiva da assessoria. D de dado, só existe o planejamento financeiro. E de elefante, deve ser utilizado apenas para fins do pós-aposentadoria. B de bola. B de bola. Agora foi concomitante. Priscila e Sueli. Rosa também B de bola, isso aí. Tudo bem? Então, acho que a gente precisa estar planejando o tempo todo, né? Planejar aí a aula, planejar hoje, planejar amanhã, depois da manhã, e assim por diante. Eu prefiro planejar para uma vida toda. Tem um banco que eu não vou falar o nome, que ele tem falado dessas coisas, né? Do ponto de vista dele. E acho que é interessante. Eu acho que quem vê aquelas propagandas de banco agora, acho que fica mais inteligível, né? Consegue compreender melhor o que aquela pessoa está falando. E depois até analisar melhor a proposta que aquela pessoa está colocando. E aí vocês vão ver que, de repente, existe realmente mais de um ponto de vista. É o banco roxo, professor? Não é. O que eu estou falando não é o banco. O que eu estou gostando da propaganda não é esse, não. Virando a página, 11. Ô, pro da Jojo, que você tá gostando, né? Jojo? Sim, ela tá fazendo propaganda. Quem que é Jojo? A Jojo Todinho, professor. Não sei quem que é.
Ainda continua sem saber quem que é. Juju Todinho. Questão... É uma funkeira, professor do Rio de Janeiro. Ah, é? Fazendo propaganda de banco? E, pro, você falou que tava gostando do banco, eu digo, então é o que a Jojo Todinho tá fazendo. Ah, eu não vi, não. Jordana da Fazenda, funkeira, não sei quem que é. Então, vamos lá. A penúltima de hoje, a questão 11. 11. Qual é a finalidade de constituirmos um capital de reserva para situações emergenciais? B de bola, para estarmos preparados para emergências, na melhor das hipóteses, termos uma base para a aposentadoria. C de casa, para termos uma boa aposentadoria. D de dado, para termos um valor acumulado para utilização de quando em quando. E, para a realização de um sonho. B. Ah, tá todo mundo afiado. B de bola. Todo mundo afiado, muito bom. Deixa eu colocar a proposta indecente aí para vocês. Eu já ia falar dessa proposta, professor, lá. Ah, é? Então, gente, a gente está sem agenda, mas aí, por exemplo, se vocês toparem, a gente pode marcar uma sexta-feira e a gente pode fazer 1 hora, né, desse jeito aqui, de planilha, porque eu percebi que o Geraldo falou bastante sobre planilha e que vários de vocês se interessaram, né? E aí, para quem tiver interessado, a gente pode marcar, eu acho que é interessante. E sendo a planilha até antes da prova, ela vai ajudar vocês até para a prova. Perfeito, professor. Eu já estou dentro. Tá ali tocar, 2 pessoas. Então vai ser uma aula para 2 pessoas. Também tô dentro. Não, professor, por mim também. Eu não sei nada de planilha. Então, eu acho que... Por mim também. Que é legal. E uma sexta-feira é bom para vocês? Eu acho que vocês não têm aula. Para mim tá bom, professor, tá ótimo. Sexta-feira agora tem aula às 19 horas, pro. Prefere que seja às 19 na sexta? Não, na sexta tem aula às 19 horas de curso de desenvolvimento com a professora Lucimar. Eu não sei se... E aí dura quanto tempo? 1 hora ou mais? 1 hora só, pro, 1 hora. 1 hora? Isso. Então, se for 20 e 30, é ruim para vocês? Para mim tá ótimo, agora tem que ver o pessoal, né? Ainda tá tendo live com o Wesley, gente, vai ter essa semana ainda? Alguém sabe? Acho que não, né? Essa semana Tem que ter, vai ter o resultado da nossa prova. É que é o final, né? É o último dia de entrega do projeto. O Então, acho PI que é capaz dele falar alguma coisa. é às Mas 21, Nada né? muito. Eu acho que irá continuar plantões de dúvida, gente. Plantão Também de acho. dúvida. Dá para pensar nisso daí e focar em algo melhor, como uma planilha. Eu prefiro porque eu também. admito Eu criar não... plantão de dúvidas, porque como como a Tereza falou, é a última semana para a entrega do projeto, ele vai ficar ali de plantão de dúvida para poder ajudar, porque tem algumas pessoas que não sabem subir vídeos para o YouTube, e aí ele vai ficar ali para poder ajudar essas pessoas. Então, creio eu que será plantão de dúvidas. Eu acho que dá para a gente ter essa... Mas também dá para entrar, tirar a dúvida e voltar para a aula também, né? Dá para fazer as duas coisas. Entra lá, faz a pergunta, ele responde rapidinho, até porque não pode ficar fazendo um monte de perguntas e depois voltar para dar do X1 quem tiver dúvida. Verdade, Dani. Isso é legal. Então, essa sexta aqui, gente? Pode ser, Pro. Pode ser. Então, dia 28, 8h30. Isso, Pro, combinado. Feito. Tá bom. Aí eu passo o link para Nicole Gaspar, né? E aí ela multiplica o link para vocês. O link de sexta-feira eu preciso criar um outro. Tá bom? Combinado, Pro. Combinado, Pro. Tá. Então, eu acho que ajuda e fica mais fácil e depois tem essa parte... isso vai agregar, né, no trabalho de vocês, inclusive no trabalho de finanças. Com Com certeza, Pro. certeza. Nossa, maravilhoso. Nossa, eu vou amar, porque eu não sei nada de planilha, Pro, nada.
Então, um curso de planilha, ele é, como que é? Acho que mais ou menos 20 horas, né? O básico de uma planilha. Mas eu acho que dá para iniciar vocês em 1 hora e depois vocês, é questão de começar a exercitar e vocês vão avaliar no dia. Eu acho que vai ajudar, Tá bom. Tá bom? Obrigada, Então, Pro. vamos aqui para a última questão de hoje. Né? Questão 12. Qual o rendimento no regime de capitalização simples de uma aplicação de R$6.000 a 1,71% ao mês, por 9 meses? Quanto que rende, gente? Espera aí, Pro. Deixa eu achar aqui. A fila está afiada. Já responder. Thalita também. Gesivânia também. Eu não estava colando no exercício, professor. Agora eu vou colar. Que? R$923,40, né, gente? Deixa eu ver. 4 respostas, é isso mesmo. Então, é isso mesmo, R$923,40, né? Aí vocês só precisam tomar cuidado com a representação, com a unidade, onde vai a vírgula, se é ponto, se o cifrão é prefixo ou sufixo, é aquela história da publicação. E uma última dica... Tomar cuidado com o pleonasmo, né, professor? Então, você viu que, acho que uma das questões lá, eu errei, né? Eu cometi um pleonasmo e eu não dei uma outra alternativa para vocês, né? Certo? E, gente, rendimento é sempre um pedaço. Existe um capital que é grande e os juros sobre esse capital vai render algo. Isso que rende sempre é um valor menor. E aí, o que rende, ele não pode crescer tanto, né? Ser maior do que o próprio capital. Né? A não ser que esse rendimento ele seja mais do que 100%. Se o rendimento for mais do que 100%, aí com certeza vai ser um número maior que os 6.000 aí. Tá claro aí, gente? Se a prova fosse hoje, vocês têm 12 questões. Dessas 12 questões, eu estaria escolhendo 6. Todo mundo acertou aí todas essas questões aí? Sim. Essa seria 10, pronto. Seria 10. Seria 10. Gisele levantou a mão. Não, a minha dúvida é o seguinte, o senhor vai usar essas questões que nós já realizamos e já temos as respostas? Ou vai ter outros valores, outras coisinhas ali? Porque assim tá fácil. Na parte de valor, Gisele, eu vou mudar sim os valores. Sim, então, porque todo mundo tá com tudo na palma da mão, porque tem anotado. Aí entra o nervosismo, entra a ansiedade da GEL, por exemplo, e isso pode confundir um pouco, então o tempo realmente precisa ser maior, né? Agora foi tudo muito rápido, porque tá tudo anotado. Assim, então, nessa parte de teoria, não tem o que mudar, né? Agora, na parte de números, o jeito de fazer é o mesmo para todos, não é? Então, Sim, só muda o valor, né? Se você multiplica, se você divide, né? Se você calcula a porcentagem, é tudo igual, né? Só muda o número. Você vai calcular 2,5% sobre 7.500, você vai calcular 3,55% sobre 8.200, né? Então, o jeito de fazer é tudo igual, né? Valores mais redondinhos, né, para não confundir a gente. Bem redondinho, então seria 8.299,99? Isso. Bem redondo, né? Gente, da revisão de hoje, avaliando aí, acho que essa é a próxima questão para vocês. Foi bom rever, a gente está aí há 3 semanas da prova, 2 semanas inteiras, 15 dias, né, da prova. Eu acho que foi para ajudar, espero. O que vocês acharam? Foi muito bom, Pro, ajudou bastante. Perfeito, Pro. Perfeito?
Muito bom. Ajudou sim. Tá, e sexta-feira a gente vê uma planilha, eu acho que vai ajudar muito mais, né? Se vocês tiverem a possibilidade, no dia da prova, de ter um computador e o celular na mão, acho que vai ajudar muito mais, porque vocês podem estar trabalhando com uma planilha aberta, e nessa base que a gente vai trabalhar na sexta-feira, isso vai ajudar a gente a fazer as coisas também para a prova. Além de vocês começarem a se familiarizar com o operacional. Qual foi o comentário da Nicole? Se está tudo claro, tá meio enevoado. Não tá, não. Para mim, mais claro que isso, só as águas da minha torneira. Tá certo. Então é isso, gente. Eu também já sinto essa saudade aí, mas a gente vai, com certeza, se Deus quiser, se encontrar aí no próximo semestre. Fala, Sueli. Ô, professor, e o livro que você disponibilizou lá? Então, como assim? Eu queria ele físico. Então, a gente já combinou que você vai comprar, né? Agora, Quero. eu estou em dúvida de como eu vou entregar esse livro para você. Você mora muito longe? Eu moro no centro. E você mora aonde? Eu moro próximo à freguesia do Ó. Eu queria tanto, porque quando eu comecei a ler no Que Mágico, já me deu vontade de escrever. Deixa eu ver. Aí, uma coisa que eu pensei é, de repente, marcar, né, na faculdade para fazer entrega lá, num dia desses de manhã. Para mim, perfeito, professor. Para mim é super fácil chegar lá. Da freguesia para Lapa, por isso que eu te propus, né? Porque da freguesia para Lapa é rápido, né? E da minha casa para a faculdade também é rápido. Papel de Marronte. O senhor mora na Paula? Oi? Eu moro na freguesia, bem pertinho mesmo da faculdade. Então, eu vou parar de gravar. Obrigado aí, gente. Obrigada, professor. Mas eu continuo aqui, certo? Obrigado por tudo. Boa noite, professor. Boa semana.